Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos nós aqui novamente e hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do livro de Atos. Tá? Só para finalizar, para a gente entender um pouquinho aí, nós vimos no capítulo 7 a morte de Estevão. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo que estava anunciando a palavra e acabou sendo aí o primeiro mártir da história da igreja. Então nós vimos aí que ele foi apedrejado e foi levado para o céu pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Atos, capítulo 8, tá? E ali ele se inicia assim: e Saulo consentia na sua morte. Então Saulo estava presente ali naquele momento que Estevão estava sendo apedrejado. Então Saulo aprovava este ato, tá? Agora acompanha comigo aí o capítulo 8. O que acontece aí? A igreja sofre a perseguição, a igreja começa a ser perseguida, tá? E a gente vê aí Saulo perseguindo e assolando a igreja, os irmãos daquela época. Então, acompanha comigo aí o versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Tá, então todos foram dispersos. Apenas os apóstolos conseguiram ficar lá em Jerusalém. Tá? E versículo 3 diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então Saulo perseguia a igreja, perseguia os cristãos e acabava prendendo todos, tá? Então era totalmente cruel aí essa perseguição. E a gente vê em seguida aí o trabalho de Felipe. Felipe era um daqueles homens 7 que foram escolhidos para o serviço de servir a mesa, né? São os diáconos. E ele também, o que acontece? Ele saiu anunciando a mensagem, então ele não ficou apenas preso naquele serviço ali de estar servindo as pessoas, mas sim de estar anunciando aí a mensagem por onde ele estava passando, tá? Então nós vemos aí que Saulo consentia na morte de Estevão, né, e ele prendendo as pessoas, os cristãos. Tá? No versículo 1 ao 3, então começa uma grande perseguição na igreja, todos foram dispersos, tá? Exceto os apóstolos que eles ficaram em Jerusalém, tá aí no finalzinho do versículo 1. Sepultamento de Estevão, nós vimos aí que Estevão foi sepultado logo em seguida, tá bom? E a igreja continua sendo perseguida. Daí só para a gente ver aí que o evangelho foi espalhado. Com essa perseguição, vários discípulos se espalharam pela região e eles não deixaram de anunciar a mensagem. Diante daquela situação, foram aí falando sobre o acontecimento, sobre o evangelho, tudo que aconteceu lá em Jerusalém. Então, só para a gente ver aí a região em que o evangelho foi se espalhando naquele primeiro século ali, quando a igreja foi instituída, tá? No versículo 8 em diante, nós vemos aí o trabalho de Felipe lá em Samaria. Felipe chegou em Samaria e começou a anunciar aí a mensagem. E muitos acreditaram em Felipe, por quê? Porque ele realizava alguns milagres, alguns sinais. Quem era Felipe? Era um daqueles 7 homens escolhidos, homens guiados pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, com conhecimento, e mesmo dessa dispersão, ele saiu anunciando aí, e quem ouvia, certo? Quem ouvia aí e acabava aí se tornando cristão. Olha o versículo 4. Entre mentes o que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, diante da situação, os cristãos não pararam de anunciar a palavra aí, tá? Mesmo na perseguição. Então, o que Felipe fazia lá em Samaria? Ele fazia sinais e milagres. Além dele anunciar o evangelho, ele recebeu o dom aí de fazer sinais e milagres, certo? Lá em Samaria, todos acreditaram em Felipe. Tá? Segunda vez que é feito milagres aí sem ser pelas mãos dos apóstolos, porque nós vemos Estevão fazendo, Felipe fazendo milagres, então a segunda vez aí que ele estava fazendo. Tá? Então olha o versículo 5 e o 6 comigo aí. Ó. Felipe descendo a cidade de Samaria anunciava-lhe a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que lhe operava. Tá? E diante dessa situação, lá em Samaria existia
um mágico, um homem chamado Simão, que ele acabava iludindo as pessoas com suas mágicas aí que eram falsas. Então, acompanha comigo o versículo 9 aí. Ora, havia certo um homem chamado Simão, que ele praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, e o povo acreditava nele. E a palavra deixa bem claro que ele iludia, ele enganava as pessoas, e as pessoas acreditavam nele aí. Quando ele viu quando ele viu Filipe agindo, tá? Quando ele viu Filipe agindo, ele acabou se acreditando e se tornou aí um cristão. Então, como eu disse aí, esse Simão, ele iludia o povo, né? Ele insinuava ser grande, todos davam ouvido pelo que ele fazia, todos acreditavam nele, né? E ele o chamava de o grande poder, o povo chamava ele de o grande poder. Olha o versículo 10, a qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Então, o povo acreditava em Simão, tá? E o próprio Simão, vendo Felipe realizando aqueles sinais e milagres que era superior ao que ele estava fazendo e que realmente eram verdadeiros, acreditou aí em Jesus, né? Por causa desses milagres, e acabou se tornando aí um cristão. Se tornou um cristão. Olha o versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como as mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Então ele viu que os milagres que Filipe estava realizando eram verdadeiros, não eram falsos igual ele cometia aí. Tá? Então, nós vimos aí que os apóstolos foram dispersos, tá? Não foram dispersos os apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém, e quando eles ouvem que lá em Samaria os samaritanos ouviram a mensagem e muitos foram batizados e acreditaram, então foi necessário que os apóstolos Pedro e João fossem até Samaria para estar transmitindo o Espírito Santo. Acompanha comigo aí o versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre eles nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Por mais sinais e milagres que Filipe operava, tá, ele realizava o batismo pelas águas. Porém, Felipe não tinha o poder de transmitir o Espírito Santo para essas pessoas com a imposição de mãos. Quem recebeu esse poder foram apenas os apóstolos. Então foi necessário que 2 apóstolos fossem até Samaria para colocar a mão sobre eles e ali transmitir o Espírito Santo. Acompanha comigo a leitura. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Tá vendo aí? Então apenas os apóstolos tinham poder de transmitir o Espírito Santo. Os outros eram discípulos. Os discípulos, eles receberam poder para realizar curas e milagres, tá? Sinais e milagres. E quem era que tinha autoridade para impor as mãos e transmitir esses dons? Era apenas os apóstolos. Felipe não tinha esse dom, Felipe não tinha essa autoridade. Se Felipe tivesse, não haveria necessidade dos apóstolos irem até Samaria para estar realizando essa parte aí, tudo bem? Então nós vimos aí que Felipe batizou os samaritanos, Pedro e João impunham as mãos sobre os samaritanos e eles recebiam os poderes do Espírito Santo. Então, fazei discípulos, né? Simão mágico observou que Felipe não tinha poder como Pedro e João. Então, olha só, Simão viu que chegou 2 apóstolos com poder superiores a eles. E de repente, Simão aí ele acaba caindo aí numa tentação. Ele pede, Simão, o mágico, ele observou que tinha poder Pedro e João de impor as mãos samaritanos e receberam poder. Tá? Propõe para Pedro a compra desse poder, então ele quer comprar esses poderes.
Então ele oferece dinheiro aí no versículo 18, né? Versículo 19, acompanha comigo. Propondo, concedei-me também a mim este poder, para aquele que, sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Tá? No versículo 18 está assim, ó, vendo, porém, Simão que pelo fato de impor aos apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Então ele tentou comprar e Pedro repreende ele aí. Né? Pedro disse que o poder de Deus não adquire através de dinheiro, mas sim se adquire através do que? Do amor, né? Através assim, entregar para Jesus Cristo, devemos nos entregar a Ele, devemos ser um cristão fiel e verdadeiro, aí o Espírito Santo vai estar trabalhando em nossa vida. Então Pedro fala que não é dessa maneira e acaba repreendendo ele aí. Então Pedro fala, você não tem parte nesse ministério. E a gente vê que o Simão acaba aí caindo no arrependimento, ele se arrepende desse fato, aí ele reconhece o seu erro e acaba pedindo perdão. Olha aí comigo, Pedro, versículo 20. Pedro, porém, lhes respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então Simão ficou aí e acabou se arrependendo, versículo 22. Arrepende-te, pois, a tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te que seja perdoado o intento do coração. 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disser sobre mim venha. Então ele acabou aí reconhecendo o seu erro e pedindo perdão. Então houve aí um arrependimento da parte de Simão aí. Tá? Então a palavra do Senhor sendo anunciada mesmo diante da perseguição. Em seguida a gente vê aí Filipe também aí e eunuco, ele acabou batizando esse eunuco, tá? Versículo 26 em diante. Acompanha comigo aí. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém e Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então a gente vê a ação do Espírito Santo aí na vida de um cristão. Então, o Espírito Santo falou para Filipe para ele levantar e continuar anunciando. Tá? E a gente vê aí o eunuco. O que seria esse eunuco? Tá? Então, o significado seria um homem estéril, impotente, fraco, inútil, um homem praticamente aí que vamos usar a palavra estéril, né? Então, vamos usar essa palavra estéril aí, porque ele não poderia casar e não tinha filhos. Então ele era um eunuco, alguns de nascença, outros aí por questão de imposição, tá? Mas essa prática aí, ela foi proibida por volta aí do ano de 1902 por um papa chamado Leão X. Ele acabou proibindo essa prática aí diante dessa situação, porque muitos não queriam, né? Eram obrigados a ser eunuco. Por quê? Porque vivia em palácios, cuidava das coisas da esposa, é, das mulheres, então para não ter aquele contato físico e nem aquela atração, acabavam sendo aí eunuco aí, para estar podendo aí trabalhar nesse ramo. Tá? Então, muitos eram obrigados assim. E essa prática acabou sendo proibida aí no ano de 1902. Então, não se faz mais essa prática, não se praticam mais. Então, só para a gente entender aí nesse mapa, tá? A Palestina nos tempos de Jesus, Samaria, a Gaza, então ficava a 274 quilômetros aí de uma cidade para outra, tá? Samaria vocês vêem na parte de cima aí e logo embaixo Gaza ali na parte de baixo ali. Então é uma boa caminhada, Vocês estão vendo a flecha aí, 274 e Felipe desceu até Gaza ali para tá. Num caminho ele acabou encontrando aí o eunuco, provavelmente um judeu. Então ele estava com certeza lá em Jerusalém, porque sendo judeu aí era costume todos os anos irem a Jerusalém para ouvir a mensagem de Deus e participar das festas ali. Ficava aí 50 dias no mínimo ali em Jerusalém. Ele era o mordomo-mor da rainha, o versículo 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes,
Então, olha só, rainha dos Eutipos. Então, ele vivia no meio das mulheres, para não ter contato ali físico, né, nem atração sexual, tinha que ser um eunuco, certo? Então, e quem era essa Cândice? Tá? Era um título atribuído a uma espécie de dinastias de rainhas guerreiras, mulheres guerreiras que detinham aí o poder do reino de Mereó. Então era uma outra nação. Tá? Então, como eram mulheres e homens para estar cuidando das coisas, dos pertences pessoais da casa, tinha que ser eunuco. Tá? Etíope era um país independente. Tá? Então, continuadamente, desde os tempos da África do Sul. Então, muito tempo aí que existia, certo? Então, o eunuco ele está lendo uma passagem que está lá em Isaías 53 e ele não entende o que quer dizer, de quem que está sendo falado ali, né? E Felipe acaba explicando aí e acaba chegando até Jesus e falando de Jesus para o eunuco, certo? Então, aí ele acaba tendo decisões, ele acaba se resolvendo então o que ele deve fazer. Ele entende. Então a decisão dele, eis aí aqui água, então que impeça eu de ser batizado? Então ele tem uma atitude, tá? Ele tem uma atitude, ele resolve ir, ele entende, crê em Jesus, então ele tem um entendimento sobre Cristo e, e o que deve fazer? Quando tem entendimento sobre Jesus, deve entrar na água e ser batizado, né? Como fazer? Sepultamento. Lembra quando Jesus se batizou? Ele tinha 30 anos de idade e foi totalmente no rio, foi sepultado ali, né? Foi emergido. Então, um mergulho dos pés à cabeça. Então, o batismo foi feito aí, saiu da água. E nós vimos que o eunuco saiu aí cheio de alegria do Espírito Santo. E Felipe continuou a sua caminhada aí de evangelização e anunciando o evangelho no capítulo 8, tá? Então, olha só, de Gaza a Azoto, ele foi seguindo aí afora. Nós vemos aí um grande aceitação da parte do eunuco sobre Jesus Cristo. E ele voltou aí para sua terra onde ele estava morando, aí cheio de alegria e felicidade. Olha o versículo 40. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. A gente vê no versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. A gente vê a ação do Espírito Santo, pegando uma pessoa e levando, conduzindo a outro lugar aí. Então, olhando no mapa aí de Gaza, ele foi parar na onde? Lá em Azoto. Depois ele subiu para onde? Para a cidade de Cesareia. E nesse caminho aí ele foi evangelizando aí a todas as cidades, todas as pessoas que ele encontrava e falando. Então a gente vê aí a ação do Espírito Santo na vida dos cristãos, tá? E os cristãos continuando aí a evangelização, falando da mensagem de Jesus Cristo. Então nós vemos aí os cristãos do primeiro século trabalhando, agindo e seguindo aí os ensinamentos. Nós terminamos aqui por hoje esta nossa aula aqui, nosso estudo, tá? Então eu vejo vocês na próxima. Nós vamos estar estudando o capítulo 9. Então aqui é uma série, nós vamos estar estudando todo esse capítulo do livro de Atos. Então, chamo você para que esteja acompanhando comigo, tudo bom? Tudo bem? Que Deus abençoe. Todos tenham aí uma ótima semana abençoada.